A paciência tem muito a ver com a convivência, né? A paciência diante, né, das fraquezas, das doenças, dos limites corporais, é preciso, né, sem dúvida. Mas aonde que o bicho pega é a convivência, né, com o outro. Então, a virtude da paciência, ela é construída na comunidade. E por isso que, para que uma comunidade dê certo, é preciso que cresça sempre mais entre as pessoas a paciência. Porque nem paciência, tudo se perde. Num casamento, poxa, sem paciência, o casamento não sobrevive. Não é verdade? Não passa uma E aí, semana. não passa da semana. É aceitação, mútua aceitação. E aceitar os deslizes. E aí vem uma questão muito... Na paciência, você... Isso aí também é fruto de uma sabedoria de vida. Você aceita a fraqueza do outro, entendendo assim, é um senso de realidade, de novo, como eu falei, a mortalidade, né, é algo que faz parte da vida e que nós aprendemos a acolher, né, é parte do caminho, não adianta brigar com isso. E entender que o ser humano ele é falível. Então, na paciência, uma pessoa cometeu um deslize horroroso e tal, e outras pessoas ficam revoltadas. O paciente é aquele assim, que, como diz São Paulo, tudo desculpa e suporta. Claro, isso aí é um longo caminho para você aprender a suportar e desculpar. Você falou assim, é a fraqueza humana. Você tem um senso de realidade, o ser humano ele é fraco. E qualquer pessoa pode ter um momento de fraqueza. Então a paciência, ela vem dessa capacidade sua de aceitar a fragilidade humana, a fragilidade da vida, é um senso de realidade mesmo, um senso de realidade. E não levar as coisas ao extremo. De novo, o homem não é nem a primeira nem a última palavra de nada. São Bento, nas suas regras, ele traz uma para os monges. Devem vocês antecipar-se uns aos outros em cuidados mútuos, suportar com inesgotável paciência suas fraquezas corporais e de caráter. Quando a gente vai para mosteiras, de fora, nossa, são os anjos, são as anjas que moram ali. Né? Certinho, no coro, ali na liturgia, né, a gente escuta só o canto dos anjos. Mas quando você vai lá por debaixo dos bastidores, você vê lá toda a pobreza humana está lá. Aí a gente fica, meu Deus do céu, o que essa freira vem fazer aqui? Não vai ficar nesse mundo, com esse bando de gente neurótica, aí que coisa, nossa, quer dizer, mas reproduz de uma certa forma aquilo que é o ser humano em qualquer outro lugar. Então ali é uma grande prova, né? É um grande caminho de purificação mesmo. E a gente tem que se treinando, tá? Entendam bem, para você sair da ribalta. Isso que vem a questão do ego, falava disso. Envelhecer, arte de envelhecer é você saber sair do palco. Olha, já foi meu tempo de estar no palco, agora eu estou no outro lugar. Agora, isso que é um grande paradoxo. Aqueles que realmente aprendem a sair do palco, eu agora não estou mais, a evidência não é mais, tipo assim, o meu tempo já passou, agora é deles, agora é vocês que vão fazer o caminho. Não é que você morreu, só que você vai sair da ribalta, você está em outro lugar. Quem faz isso com leveza, com alegria, ela nunca perde, ela nunca deixa de ser estrela. Entendeu? Mas é uma estrela diferente, não é uma estrela do palco. Aquela que tá, e olha, que vão todos vir, é tipo assim, antes eu ficava no palco, agora eu fico sentado lá na plateia. Aí, aí você chega no teatro, aqueles até que poderiam chegar lá e ficar lá na primeira fila, vão lá e sentam lá do seu lado. Ai, que coisa boa. Nossa, que coisa você. Quer dizer, você nunca deixa de ser luz, você entendeu? Só que aquela luz, você é tão gostosa, aquela pipoquinha, que já está bem mais. Ai, vontade, não vejo a hora de estar nessa leveza que você está, sabe? Nossa, ele transmite tanta leveza, nossa, que felicidade. Então, oxalá, né, que a gente seja essa exuberância de felicidade, equilíbrio. Eu não preciso estar ali na evidência para as pessoas gostarem de mim. Pelo contrário, sabe? Isso começa a tornar até uma coisa pesada. Aliás, as pessoas que sempre ficarem em evidência demais, que é problemático quando chega na velhice, elas descobrirem que elas não são mais a estrela, né? E aí, elas ficaram maravilhosas quando mais novas, se torna agora um problema quando mais velhas.
Porque elas acham que o mundo inteiro que está debaixo delas, que elas são as eternas, entendeu? O eterno, a eterna estrela, entendeu? Então você tem que abdicar desse lugar de ser estrela para você ser uma estrelinha. E as estrelinhas costumam ser mais bonitas do que aquela estrela que ficou ofuscando também no seu quarto, né? Então, às vezes a nossa impaciência com o outro, ela é o reflexo da nossa impaciência com nós mesmos. Então, tipo, isso é bem próprio, né, do idoso já mais avançado, com seus limites corporais. Então, os seus ritmos são diferentes, você fica mais lento, o seu equilíbrio é mais lento, né? Tipo, você vai para a mesa, sua mão já treme, você que já foi assim tão educado, finíssimo para comer, né, numa mesa, já foi tantas festas chiques e tal, né? Agora chega lá, aí deixa a coisa cair, né? Aí na hora que vai comer, cai comida aqui, suja a roupa. Suja a boca. Eu fico imaginando um idoso, uma idosa, consciente, lúcida, né? É muito... É penoso, né? Você imaginar que você suja, aí a pessoa tem que chegar lá e limpar. Nossa, acabei de limpar sua camisa, já tem que limpar de novo, já sujou a toalha lá da mesa, né? E aí é desconstrangedor, né? Como o idoso que já tem que usar fralda, porque às vezes tem uma diarreia, se surta, aí vai sujar a roupa, aí aquele mau cheiro no ambiente, né? Então, essa situação, ela é uma grande cruz. Mas, então, o idoso que consegue lidar com isso, entendeu? E ser paciente também com isso, entendeu? Olha, né, os meus limites corporais, não é uma coisa que eu fiz por bem, mas que eu... Então, ser capaz de acolher isso com leveza, isso torna mais fácil a situação para aqueles que, como vocês que conhecem bem essa realidade aí de acompanhantes e tudo mais. Quer dizer, os acompanhantes cujo paciente é fácil de ser cuidado, que é uma pessoa leve, é bem mais tranquilo do que aquele paciente que ele é rígido, que não aceita, não deixa de ser cuidado. Aí nessa hora que você suja, aí a pessoa fica brava, daí a pessoa quer ajudar, aí ela fica intolerante. Então, olha só o que calma. Aí o caldo derrama mais ainda na mesa, né? Então, é uma coisa bem concreta que está sendo vista aí, né? Espero que a gente não chegue a uma situação tão limitante assim, mas não sabemos, pode vir a acontecer. Na verdade, você vai estar dependente mesmo do outro. Então, essa tolerância, então, sim, a impaciência dos idosos com aqueles que cuidam, com os familiares, que a gente vê muito vivamente no dia a dia, mas bem provavelmente a causa principal é a impaciência dele consigo mesmo. Ele não está aceitando o seu próprio limite. Né? Então, essa não aceitação você dispara, e provavelmente é isso mesmo, né? A questão toda é preciso que você saiba se perdoar, que você saiba se acolher, seja paciente com você mesmo, seja humilde, perceber que a gente cria tantas expectativas sobre nós próprios, é o que nós chamamos de idealização. Os mais jovens, a gente idealiza, coisa de ego. Você idealiza, você é uma coisa grande, você quer ser isso. Você quer ser mais aquilo, eu quero ser o mais assim, mais assado, o mais inteligente, o mais isso, o mais sabichão, o mais lindo, a mais perfeita e mais o que mais. Mas o tempo já me mostrou sobejamente, você não é nem metade disso, entendeu? Que é muito, né, você cria expectativas exageradas sobre si mesmo. E que também é uma grande ilusão, que a gente fica achando que existe um homem perfeito, uma mulher perfeita, não existe. Né? Às vezes a mídia, hoje a cultura do self-made aí, plageia, né? Uma imagem assim, poderosíssima. Então, quando você vai conviver com aquela pessoa, conhece aquela pessoa de perto, veja ela normal. Ela tem seus pontos altos, mas tem seus pontos fragilíssimos, né? De certos aspectos, admirar, tipo de vontade de ser como ele, como ela. Mas depois você vê, fica no seu canto, entendeu? Ninguém é tão feio assim que não tem uma beleza a mostrar. E ninguém é tão bonito assim que não tem uma feiura a esconder, entendeu? Então nós somos esse paradoxo. Então a maturidade da vida é aquela que nos leva a esse humor. A impaciência tem a ver muito também com humor. Né? E aí isso é bacana, as pessoas que no meio desses constrangimentos, essas coisas todas, conseguem ter um bom humor. Né? Começam a rir da própria situação, rir do desconcerto do grupo, então torna mais leve a história. E como que isso, né, eu diria assim,
olhando sacramentalmente. Você olha a cena em si, nossa, aquele velho, aquela senhora lá que borrou as calças ali no lugar mais inesperado. Né? Não, a cena em si, ela é horrível, né? É chocante, dependendo dos olhos de quem vê se primeiramente. Mas a forma como todo aquele enredo se constrói e a postura daquela pessoa, né? A leveza dela, quer dizer, a gente vê que há um constrangimento. Claro que o constrangimento principal é para a própria pessoa que passou por isso, não é fácil. Mas assim, e ver que as pessoas ficam olhando, né, aquele tempo todo, né, tipo assim, nossa, se eu tivesse lugar, eu queria sumir, eu queria nem estar aqui, não, para poder viver desse jeito, eu quero morrer cedo, para não ter que passar por isso algum dia na minha vida, né, vamos imaginar isso. Mas exatamente é o recado que aquela pessoa dá, com todo aquele constrangimento, ela consegue ainda manter uma dignidade interna, né, a gente vê dar uma luz dentro dela, no meio daquele constrangimento todo, ela ainda consegue ser gentil, ela consegue ser terna. É uma lição de vida, né? Que daquela coisa tão abjeta, talvez foi o gesto mais importante dela, o ensinamento mais importante que ela deixou para os outros, o legado perspectivos que não estão naquela situação. Né? Assim, nossa, é tanto ensinamento, é uma coisa tão constrangedora, e como é que há uma dignidade ali nessa pessoa, né? Inclusive dela ser ajudada, dela ser carregada, e ela permitisse isso, e não perder a delicadeza com os outros, né? Nossa, é que você falou, né? Dá vontade de chegar e abraçar essa pessoa, assim, gente, que ser humano maravilhoso, né? Então, assim, tudo é a ocasião de um grande ensinamento. Então, o sacramento da velhice, né, e da limitação, que é uma cruz muito grande, mas ali a gente vê a glória também do ser humano ali, sabe? Na situação a gente usa uma dessas palavras, nossa, ela é tão mansa, ela é tão serena, nossa, ela é tão paciente. Quer dizer, é tudo muito próximo. Você pode quase usar, dependendo do momento, como sinônimos, mas tem nuancezinhas, né, que podem ser trabalhadas, mas conforme a interpretação que se diz. Evagrio Póntico, que foi um padre do deserto, já foi citado aqui umas vezes, o Leloup, né, também fala, Marcelo Bruno gosta muito dele, diz que a mansidão é uma característica da pessoa realmente espiritual. Mansidão, inclusive, isso é uma das virtudes apregoadas por Jesus nas bem-aventuranças. Né? Felizes os mansos que possuirão a terra. É a coroa das pessoas idosas. Mansidão, mansidão. Quem na velhice usa de mansidão com os outros e as coisas, atrai todos a si. E por isso que assim, os mansos possuirão a terra. É interessante, como as pessoas mansas, elas são atraentes. Elas vão estar sempre cercadas. Então, vai se treinando. Eu não quero morrer sozinha, não. Quando eu morrer, tô brincando, tá? Eu quero que meu velório esteja cheio. Eu quero que as pessoas, eu sonho de envelhecer e as pessoas não esquecerem de me visitar se eu tiver uma situação mais limitante, não poder sair de casa. E eu vou querer que as pessoas cheguem na minha casa, eu quero que a minha casa esteja cheia de gente. Se eu gosto de gente, eu quero que meus sobrinhos, quero que eles me visitem, que eles liguem para mim. Ótimo. Acho que desejar isso é muito bom, né? Bom, não é uma expectativa, assim, tem que ser assim, isso para acontecer, eu vou desafiar. Você não pode forçar, mas ter um desejo de que isso aconteça é um bom desejo, né? É bom estar junto, isso é maravilhoso. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser uma pessoa atraente. Você tem que ser um velho, uma velha atraente. Uma idosa que realmente atrai, que as pessoas tenham desejo de te visitar. Não é só para, vou exercer agora minha caridade evangélica, vou lá fazer minha visita a fulano ou fulano ciclano, que Jesus falou que quem visita, né, o doente é como se estivesse visitando a ele. Então, mas não, seja uma pessoa atraente. E aí a mansidão é um lado, com certeza os mansos possuirão, atrairão. Né? As pessoas vão ter prazer de estar com você, porque elas vão receber muito de você. Tipo assim, nossa, você deve ter tido experiências destas. Oxalá, né? Muitas de vocês já estejam sendo estas pessoas a quem eu estou aqui também pensando. Tem uma parábola que o Anselmo Grunz, eu achei curioso ele ter ido por esse caminho. Aquela parábola do reino é que em Lucas, Jesus,
aquela parábola que os judeus que teriam sido, né, inicialmente chamados para fazer parte do banquete, aí como eles não quiseram, aí são outros que entraram na sala. Mas aí aquele homem, né, aquele anfitrião, resolveu convidar os que seriam os convidados de primeira linha, primeira classe, só que eles não aceitaram o convite. Aí ele foi recolhendo tudo que estava na rua ali, os aleijados, os pecadores, e os cegos, os coxos, os pobres, e levou tudo para a sua mesa. Então, sai pelos caminhos e atalhos, força as pessoas a entrar para que minha casa fique cheia. Bom, aí é para onde que Anselmo vai começar a parar? Ele diz assim: mansos são aqueles que aprenderam a acolher e a recolher na mesa ou na aljava do seu coração todos os personagens da sua vida. Esses personagens aí, né, os doentes, né, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, sei lá mais o que for, representam-nos a nós mesmos. Então, quem é o aleijado de você mesmo? Quem é o seu cego? Quem é, né, o pobretão que também está lá? Qual é o leproso? São características até da sua própria personalidade. Então, uma pessoa mansa é aquela que dá lugar a tudo dela dentro do seu coração, que aprendeu aí voltamos às outras virtudes, né, dessa suportabilidade. É aquele que aprendeu a suportar a si mesmo em tudo que você traz. Entendeu? Nós somos essa miscelânea de personagens. Então, nós somos capazes de fazer a grande memória da nossa vida. Reunir toda a minha vida. O idoso traz tantas experiências, aqui na perspectiva do texto, a mansidão como virtude trabalhada durante muito tempo, essa verdadeira mansidão interna é fruto de uma pessoa já muito elaborada dentro de si, que já conhece os vários universos. Eu costumo falar as várias estações. Nós já passamos por todas as estações, várias vezes, aliás. Todo ano a gente passa pelas 4 estações. E você já viveu seus invernos, seus verões, suas primaveras existenciais inúmeras vezes. Não é verdade? Por isso que sempre eu lembro nos tríduos pascais, gente, quantas vezes você já passou por um tríduo pascal? E o tríduo pascal, quando ele é vivido de uma forma mistagógica, a quaresma, né, e os tempos litúrgicos vividos assim, de uma forma mais profunda, aqueles que fizeram uma experiência de oração profunda nesse tempo todo, não só aquela oração só piedosa, piedade, mas autorreflexão, né, autoconsciência, análise de vida, uma revisão de caminhada, de propósito e tudo. Então, assim, você vai lidando com suas coisas, vai lidando com seus caprichos, vai lidando com seus desesperos, vai lidando com suas impaciências, vai lidando com seus ódios, vai lidando com seus amores, com tudo que a gente é. Então, você estar agora diante do banquete da sua vida e você ter tudo lá, toda a sua história, né? As coisas interessantes, as coisas horríveis, né? O que deu certo, o que deu errado. Você tem um balaio da sua vida, né? Com balaio de gato, balaio de coelho, balaio de cachorro, balaio de tudo. Tem todos os bichos lá, né? E cada um com a sua beleza e cada um também com a sua esquisitice. Então, a pessoa idosa que reúne a memória de sua vida, e por isso que você vai lá sentar junto dela, conversar com aquela pessoa, e ela vai contando os causos, né, da vida dela, e tudo é um grande ensinamento. Então, nesse ensinamento, olha, eu já confesso que eu já vivi, né, como idoso falando para você, confesso que eu já vivi, eu já amei, eu já sofri, eu já perdi, vamos ser um pouquinho mais cautos, eu já traí, eu já traí também, né? Lamento muito, né? Hoje eu me arrependo muito, não me arrependo enormemente. Naquele momento mesmo eu já me arrependi, né? Já tive esse momento de fraqueza, né? Já tive um momento grande, já teve momentos assim que eu tive um êxtase. Nossa, então sim, você já viveu todas as coisas, né? Ou quase todas, entende? Então, quem sou eu para chegar a jogar pedra?
Então não é uma pessoa mais julgadora. O manso não é uma pessoa julgadora. É uma pessoa compreensiva. Não é assim que ela concorda com tudo que você fala, né? A pessoa mansa é uma pessoa paciente, é uma pessoa serena, né? Ela vai chegar assim, já você começa a falar, já logo te interromper, não, começa a te moralizar, não, você não pode fazer isso, não. Quer dizer, conselheiro, né? Aquela conselheira, não, você não pode fazer isso, não. Não, ela está te escutando, e você está falando suas coisas, do jeito que você acha que é e tal. Aí depois ela te escuta e ela começa a poder, vou te contar uma história. Aí ela tem script, né? Porque certamente alguma coisa que você está vivendo agora, você está convicto que é isso, ela já viveu isso. E já sabe aonde que aquilo vai levar. Olha, aí ela conta uma história, e conta o que aconteceu, o que aconteceu, né? Quais as consequências daquilo. Eu falei, nossa, eu estou vivendo uma coisa bem parecida, né? Eu tenho que ficar bem alerta, né? Complete, né? Aí eu falei, nossa, tão real essa história. Aí talvez você pode ser que você eu já vivi isso. Você viveu isso? Ou às vezes você nem viveu isso, ou você nem precisa dizer que você viveu isso. Mas assim, a forma de você falar não tem aquela coisa moralista, aquela coisa oradora, mas você abre o olhar da pessoa, você abre a visão. Estou falando, o conselheiro não é aquele que só concorda com o outro, né? Ele aponta caminhos, ele reforça condutas, pondera questões, mostra outros aspectos. E de onde você tira todo esse conhecimento? A vida te mostrou, a vida te ensinou. Né? Então tem uma prudência, tem um juízo, né? Que as pessoas desajuizadas, né? Que ainda são ainda muito grosseiras ou ainda muito imaturas, às vezes não tem noção. Né? Mas a gente já sabe, olha, tem coisas que não adianta apressar. Tem coisas que você vai ter que viver, para você amadurecer, você vai ter que também fazer as bobeiras. Ninguém cresce sem apanhar um pouco. Né? Apanhando que a gente cresce, né? Errando que a gente acerta. Tem isso também, né? Então não adianta apressar o rio. Porque às vezes você até pondera umas coisas, mas a pessoa não consegue alcançar aquilo. Ela está tão segura que é isso. E aí você percebe, a pessoa sábia, ela, deixa ela viver, a vida vai ensinar ela. Não é como a vida tem me ensinado, né? E a gente tem que passar por umas poucas também para a gente aprender. Então o manso, ele tem um repertório existencial, né? Quer dizer, todos nós temos um repertório existencial muito grande. A questão é o que nós temos feito desse repertório. Como é que nós temos cozinhado tudo isso? Que sopão que a gente está fazendo na nossa vida, entendeu? Como é que esses ingredientes estão sendo colocados? São os agridoces. Vocês gostam de comida agridoce? Eu gosto, né? Lógico, tem que saber fazer da forma adequada para ficar gostoso. Mistura um pouco doce, salgado, um pouco azedo, né? Os chineses sabem fazer isso bem. Então tem aquele tempero que torna a comida deliciosa. Ela é temperada, ela não é nem excessivamente salgada. Aliás, nem precisa botar muito sal, porque você tem outros temperos que tornam a comida interessante. Hoje a gente está aprendendo a ter uma receita mediterrânea aí, com ervas e tudo, mas substitui o sal. E a comida é super gostosa, temperada e não tem sal quase nenhum. Mas antigamente só se cozinhava com sal e alho e cebola. Então se não tem sal, alho e cebola, a comida não tem gosto de nada, né? Não tem tantas ervas aromáticas que podem dar sabor à comida. Então assim, tem ervas e ervas. Então a ciência de usar todas essas ervas sem exagero. Isso é que ele reuniu em si toda a riqueza da sua vida. Né? E é por isso mesmo que quando você está diante do outro, você não condena. Você conhece as histórias. Nem todos têm que. Eu não estou chegando nesse ponto, você teve que viver todas as histórias. Você teve que viver. Você dá um conselho bom para pessoa, você tem que ter passado por aquilo. Eu falei de trair. Não, você já traiu, já fez tudo que você possa imaginar. Não espere isso para vocês e nem acredito que todos vocês já tivessem uma vida assim cabeluda desse jeito. Não me parece uma coisa aqui, entendeu? Mas assim, mesmo que você não tenha na vida de fato sido ter uma vida tão cabeluda, mas a gente tem experiências de vida. Você já apenas cruzou caminhos de pessoas que já passaram por esse tipo de situação, já conviveu com pessoas que já tiveram vidas muito dramáticas, né? E você também foi percebendo, né, a história dessa pessoa, a luta dessa pessoa, por que a vida dela foi assim, né? Quem trabalha, por exemplo, com pastoral de prostituição, né? Então, nossa senhora, é um aprendizado gigante, né? Quem trabalha com esses grupos, né, minoritários, né, esses grupos
são excluídos aí. Quem, né? Embora você sabe a história dessa pessoa, você vê como é sofrido essa vida, não é porque elas quiseram que essa vida delas fosse desse jeito, não é isso. Entendeu? E às vezes começou, né, com um ato de desejo, aquelas coisas todas que todos nós temos, e ainda bem que eu fiz um caminho diferente, né? Eu fui por essa linha, ela foi por essa aí, deu o que deu. Mas assim, quem sou eu para condenar? Né? Você compreende, você entende, né, os sofrimentos das pessoas, as histórias das pessoas, de onde ela veio, os condicionantes. A gente tem muito repertório para isso. Então, quando você está diante de uma pessoa que você não se sente em momento nenhum condenado, sabe? E que ela não vai se escandalizar por nada que você falar para ela. Entendeu? Você vai, olha, aí você vai e confessa, né? Você tem liberdade de trazer uma história doída, que às vezes é difícil você falar isso para outras pessoas. Você sabe que diante dessa pessoa, ela não vai virar o rosto para você. Que ela vai ser capaz de suportar essa história. Porque ela já tem histórias, e muitas próprias e alheias, mas que já estão também integradas na sua história. Às vezes não é uma coisa que você viveu, mas é seu filho que já viveu, né? É sua mãe que já passou por isso, é uma prima que já aconteceu, né? Alguém de comunidade que já viveu isso. Então, a gente está junto, né? A gente escutou muitas histórias, né? Por isso que nós padres e pessoas que são conselheiros de todas as formas, né? Quanta coisa que a gente escuta, quanta coisa que a gente vai ouvindo, né? Histórias e narrativas muito bonitas também de superação e tudo mais. Poxa, a gente tem que se humanizar dessa maneira, né? Como os psicólogos, terapeutas que escutam ali horas e horas seguidas, né? Sobre delírios confessionários. Então eles conhecem o drama do ser humano, né? As grandes angústias que o ser humano passa, não é verdade? Então, poxa, você tem um olhar diferente. Né? Você tem uma magnanimidade ali que o seu coração acolhe as pessoas como elas são. Né? Então, os idosos que envelhecem com serenidade, com maturidade, naturalmente, aqui fala que o tempo também é uma escola. Muitos, infelizmente, não aprendem com o tempo. Já tiveram um tempo enorme e não aprenderam. Né? Por razões pessoais ou bloqueios, sei lá o que for, mas o tempo, com certeza, se encarrega muito de nos ensinar. E como nos ensina? Pelo menos você comparando você diante de agora, eu acredito que você, espero, se você está evoluindo, hoje você é uma pessoa muito menos julgadora do que já foi no passado. Agora, tudo tem o outro lado. Tem aqueles velhos que quis e que são... É o píncaro, né, da impaciência, e é o píncaro também do julgamento, da ranzizice, da sisudez, você entendeu? Então, esse lado também existe. Então, é velhos que realmente não cultivaram a virtude da mansidão. Né? Aliás, aí esses não vão atrair. Essas pessoas vão fazer questão de, na hora de mandar uma desculpa, um telegrama que não puderem no velório, estou rezando, entendeu? Não vão ser atraentes. Às vezes você até esquece. Aí você vai lembrar só no dia da morte. Né? Mas, para a gente ser lembrado, de alguma forma, a gente precisa ser querido. E para a gente ser querido, a gente precisa ter um coração grande, para que todo mundo se sinta alinhado a ele. Então é um paradoxo, aquele homem, aquela mulher tão frágil, que as pessoas querem até carregar, mas a gente carrega para ser carregado. Né? Mas você carrega aquela pessoa tão frágil, pequenininha, você vê que ela tem um coração gigante, que ela tem espaço para todo mundo ali. Né? E para muitas histórias mais. Depois você escuta que pois é, note, se você quiser, a casa está aberta, o coração estará sempre aberto para você. Né? Verdadeiras catarses, né? Podem acontecer ali. Olha só, gente, que presente a velhice para nós. Olha, a gente não precisa nem fazer outra coisa, sabe? Simplesmente visitar os paroquianos. Não tem mais nada. Você precisa, acho que vai na casa das pessoas, vai lá visita. Lógico, o risco da gente no final do mês a gente está desse tamanho, né? Tanto lanche, tanto bolo, já comer todo dia. Não vai viver, mas assim, claro, é saber como é que a gente está lidando com isso. Mas, gente,
como Jesus fazia, é você estar com as pessoas, sabe? E nem precisa ficar ali evangelizando assim, de forma formal, não. A gente evangeliza na presença, na presença, né? Na amorosidade, na escuta, né? Na chance das pessoas colocarem algumas questões, talvez algumas questões mais sérias, elas vão te trazer, elas vão te pedir algum conselho, alguma orientação, ou pedir tipo de outra ajuda para uma outra vez. Mas assim, meu Deus do céu, como que isso é gratificante, né? E realizador, sabe? Acho que como que as pessoas estão precisando disso? Precisando de pessoas mansas, né? Pessoas que chegam, né? Que... Assim, e vê os dois lados da história, como você se sentiu tão acolhida, mas ao mesmo tempo você está sendo muito acolhida porque você está sendo muito acolhedora, percebe? Então, esse exercício da gente ser acolhedor, só dessa boa vontade de você querer se aproximar do outro, né? De estar lá com eles, né? Tomar o seu tempo para estar com aquelas pessoas, né? Sem coisas mais sérias, assim, ao estar com. E isso, eu acho que isso é o Evangelho, na sua singeleza mais direta. Né? Então, e hoje, com esse mundo digitalizado, a coisa se tornou muito séria. Talvez nunca na história o ser humano está tão carente desse contato, desse abraço. Tá? Tradicionalmente, as famílias eram mais próximas, as aldeias eram mais juntas, não tinha essa dispersão que os meios de comunicação geraram, né? As sociedades eram mais... As pessoas estavam mais perto, né? Nos bairros, todo mundo conhecia os vizinhos. Então, assim, já está... Esse pertencimento, ele existe quase que, gostando ou não gostando, ele acontece. Mas hoje, as coisas estão caminhando de uma tal forma que as pessoas estão sós mesmas. Elas estão... E os jovens já estão sós. Eles criam uma ilusão, estão plugados na internet, e com isso eles estão conectados. Não é uma conexão suficiente para poder realizar as pessoas. Nós precisamos de uma conexão também que é corpo a corpo. Então, um padre que deixa de ser virtual e que ele, de repente, ele chega... Quer dizer, isso é até um susto às vezes, porque hoje as pessoas estão até perdendo esse traquejo, né, de estar junto corporalmente. Mas a coisa começa, mas acho que a ânsia existe, só que as pessoas às vezes não formulam. Então, se eu começar a visitar... pronto. Padre, o senhor foi lá na fulana de tal? Vai, que dia que você vai na classe? Ué, vamos agendar aqui, que dia que você pode? Então, nossa, então tá, quinta-feira, às 3 horas da tarde, estou indo lá. Entendeu? Nossa, vai ser assim. Isso aqui. E é um prazer, no final das contas, né? E depois a gente sabe, quem está ganhando com isso? Os outros estão felizes? Não, mas é uma delícia. Eu acho que é a melhor profissão do mundo. E a gente fica vendo aquela pessoa feliz. Delícia, né? Eu estou indo então, 100 horas, eu estou indo, não vou fazer nada correndo. Eu saio depois do almoço e fico. A cultura do encontro, né? A cultura do encontro. Então, a mansidão... E lá em casa vai fazer a mesma coisa. Quando chega alguém, eu posso estar fazendo que eu largo tudo e vou dar atenção para quem chegou lá em casa. Vamos para o nosso próximo encontro? Vamos lá para a mesa agora?